amigos que acompanham as nossas publicações no Facebook e as nossas publicações, vídeos no YouTube. E vamos continuar hoje com o nosso estudo, baseado nesse livro do Dr. Augusto Nicodemos, Cristianismo Simplificado, Respostas Diretas a Dúvidas Comuns. E a pergunta de hoje é: podemos ter certeza da salvação? Em primeiro lugar, temos que afirmar a nossa certeza sobre quem Deus é. Deus, ele é infinito. Deus, ele é imutável. Deus, ele é bom. Deus, ele é poderoso. Essas são algumas certezas que todo crente, todo cristão deve ter, não mediante o seu raciocínio sobre as suas conversas pessoais ou informais, mas sobre o que a Escritura diz. E sobre quem Deus é. Deus, ele é um justo juiz. Ele também é salvador. Então, se ele é justo juiz, ele pune o pecado e puniu o pecado do pecador por meio do justo Jesus Cristo. Então podemos ter certeza que podemos ser salvos, ou que estamos salvos. Ora, se Deus oferece para nós um perdão gratuito, e isso é muito certo, Ele também nos diz que a salvação não vem por meio de obras, mas pela fé, isso é dom de Deus. Então você pode ter certeza de uma coisa: você foi perdoado por Deus. Há uma ilustração muito antiga, que já ouvi de vários pregadores, inclusive até do Dr. Augusto Nicodemos, que lá numa lápide, na Inglaterra ou na Escócia, havia escrito assim, não tinha o nome da pessoa, somente o enunciado: perdoado. Então, essa pessoa tinha certeza da sua salvação. Deus nos perdoou, Deus castigou o seu Filho para que pudéssemos ser salvos. Então, se a pessoa ela afirma que é salva com base no sacrifício de Jesus Cristo e na graça de Deus, então isso não inclui uma arrogância, é uma certeza, é um fato, é uma crença. Eu creio que Jesus Cristo morreu pelos pecadores, e como Paulo disse na sua carta, eu creio que fui salvo e eu sou um dos principais pecadores. Então, uma certeza. A certeza que nós temos também na Escritura, quando Deus coloca aquela ordem e faz aquele pacto de obras com Adão e Eva, Ele coloca assim a mensagem: olha, no dia que provares do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Então, o certamente morrereis era algo muito claro. Mas quando Deus envia o seu plano de redenção, de salvação, Antigo Testamento, para todo aquele que cresce em Deus como Salvador, seguisse os ritos e pela fé fosse salvo até antes da lei, também era salvo. A certeza dos salvos. Fica claro que a própria Bíblia nos encoraja a ter certeza que temos a vida eterna. Um texto muito importante. Primeira carta de João, capítulo 5, 11 a 13. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho, a certeza. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha, veja, duas certezas. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê também é uma certeza: ele não tem a vida eterna. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Então, o desejo de Deus, na sua palavra, por meio de vários escritores, pelo menos 36 autores, é que o povo tivesse certeza do conhecimento de quem era o seu Deus. Porque a falta de certeza pode incorrer, não somente eu não tenho certeza da salvação, vou para o inferno. Pode incorrer ou acontecer o quê? Um desvio, seguir outros deuses, ouvir outras vozes. Quem tem certeza da salvação, do plano de Deus, não vai ouvir outra voz, jamais será confundido. Se nossa confiança, como diz aqui o livro, de fato está em Jesus Cristo, podemos afirmar isso com segurança. Afinal, se a salvação é uma dádiva de Deus, um presente do Pai em Cristo Jesus,
É Deus quem nos salva mediante seu Filho na cruz. E não somos nós que conseguimos desfazer o que Deus fez. Não somos nós que atropelamos os planos e propósitos divinos. Podemos assim também perguntar a nós mesmos ou até para outra pessoa, para outro crente. Podemos perder a certeza dessa salvação? Olha, vários textos podem ser mencionados, mas eu posso mencionar o Catecismo Maior. O Catecismo Maior de Westminster, que são um dos símbolos de fé da IPB, Igreja Presbiteriana. Os crentes podem perder, em alguma medida, essa certeza. Quando? Pecados não confessados, quando não participam da comunhão com os irmãos, quando não oram, quando não lê a Bíblia, eles podem ter isso fragmentados ou diminuídos. Podem até perder a certeza da sua salvação, mas não podem perder a salvação. Quando um crente verdadeiro tropeça em pecados pelo caminho, ele não perde a salvação, porque se trata de um estado irreversível. Estado irreversível qual? Ser salvo. Então, o que Deus faz, Ele não volta atrás, Ele não invalida a sua promessa. Quem Ele quer salvar, Ele vai salvar. Quem Ele vai preservar, Ele vai preservar. E quem é salvo não vai querer viver em pecado. Essa pessoa, ela aborrecerá o pecado e fará tudo o que estiver a seu alcance com a graça de Deus para viver uma vida reta diante do seu Salvador. Também, em primeira carta, 1 João, o apóstolo, 1 João 2,19, diz o seguinte: eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos, do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não era um dos nossos. Muitas pessoas se desviam, ou não é que caiam da graça, eles nunca estiveram na graça. Eles saem do povo de Deus. E eu posso até afirmar que tem pessoa que tem certeza da sua salvação, mesmo saindo do caminho do Senhor. Ele tem certeza do caminho da salvação, mas uma certeza enganosa. Ele acredita que foi salvo pela cruz dos pecados, mas continua em pecado. Isso é uma falsa certeza. Como os nossos antepassados, não somos judeus, né? Mas os antepassados, os nossos antigos pais ou gente lá da Palestina, eles tinham a certeza de salvação, que Deus tinha um pacto com eles, eles poderiam servir outros deuses, poderiam pecar, e Deus nunca ia removê-los da sua terra, destruir o templo. Era uma falsa certeza. Mas a certeza que Deus nos manda é a certeza que somos salvos, e viver em santidade alimenta cada vez mais essa certeza. Com base nessa afirmação, eu diria que muitos do que abandonam a fé cristã ou a fé evangélica, deixando de crer, embora tenham vivido um tempo na igreja, nunca foram de fato convertidos e não tiveram uma experiência real de salvação. Então o crente que tem certeza, ele não vai viver como alguns aí, Silas Malafaia, de Macedo, outros televisivos, não digo televangelistas. O dia que eu tiver certeza da minha salvação, eu vou começar a pecar, porque eu estou salvo mesmo. Não, a certeza de salvação também tem a certeza de santidade, temor de Deus, certeza de eleição. Então o apóstolo Paulo fala em alguma das suas cartas que vocês devem confirmar a vossa vocação e eleição. De que forma? Em santidade. Há muitos motivos pelos quais uma pessoa vai para uma igreja hoje. A namorada vai, o marido vai, os filhos vão, ela foi criada na igreja. Mas quantos efetivamente passaram por uma experiência de conversão, salvação e perdão? Alguns dizem o seguinte: eu sou salvo porque meu pai um dia me levou ao batismo. Eu respondi as perguntas lá do conselho, quem é da igreja presbiteriana, eu respondi as perguntas necessárias para ser membro. Isso não garante que a pessoa tenha certeza da salvação. Tem certeza de convicções. É diferente. Certeza de salvação é quando ela é perdoada, sente o perdão de Deus, há paz que excede o entendimento, há conforto na tribulação. Isso também é certeza de salvação.
há um entendimento suficiente e básico das doutrinas necessárias de crer. Dízimo, oferta, oração, presença de Deus, tristeza pelo pecado, Espírito Santo, a Trindade, são convicções básicas, que isso alimenta a certeza de salvação. Pode acontecer, contudo, que um cristão verdadeiro se sinta magoado, aborrecido, por algum motivo. Motivos, às vezes, é a igreja, a instituição, e acaba por afastar-se. Mas ele certamente sentirá falta, em débito com o povo, com a igreja. Eu não digo nem oferta e dízimo, não estou contribuindo mais, mas eu não estou vivendo mais aquela certeza, eu tenho dúvidas. Por isso que é necessário o crente ser visitado, ou a liderança visitar e confortar os que estão em dúvida. Os que estão querendo batalhar, mas não tem mais certeza, porque o pecado os afastou, a dúvida, a tristeza também pode deixar alguém. Nós temos alguns salmos, tem o Salmo 73, por exemplo, onde o salmista lá ele começa a questionar sobre algumas coisas sobre Deus. Olha, o rico ele vive bem, ele prospera, e quanto a eu? Eu acho que eu guardei inutilmente o meu coração. Mas aí ele volta para a palavra, ou ele volta para o ensino e vê o fim deles. Então, essa certeza pode ser retirada, eu digo, não totalmente, mas diminuída. Será que Deus está comigo agora? Será que realmente esse pecado pode me levar à morte eterna? Não, o crente sempre vai recorrer novamente ao perdão de Deus, ao temor. Então a nossa expectativa é sempre que o crente que tem certeza, ele volte para o caminho do Senhor. E ele será muito bem-vindo. Falamos hoje aqui, podemos ter certeza de salvação? Podemos. A Escritura cada vez mais lida, entendida no seu contexto cultural, literário, gramatical e teológico, e além de outros escritos que vão reforçar os pais apostólicos, os pais medievais também, não digo os pais dos escritores pré-reforma, os da reforma, os contemporâneos, vão sempre enfatizar a certeza. Nessa época de pandemia, desse novo coronavírus, com certeza os pastores fiéis estão colocando nos crentes a certeza de salvação, o consolo, a esperança de voltarmos à igreja ou nos encontrarmos com o Senhor. Isso é certeza de salvação. Então, estamos sempre sendo alimentados por essa certeza. A comunhão nos dá mais garantia ou certeza. As promessas de Deus cada vez ouvidas e lidas e relembradas e cantadas nos alimentam a certeza da salvação. Então, somente quem creu em Jesus Cristo, ele pode ter certeza. Aquele que nunca creu, aquele que realmente nunca teve uma experiência com Cristo, de salvação, de perdão, e muito mais, aquele que já recebeu um novo coração do Pai, como nós cantamos, que foi regenerado, ele tem certeza que o velho homem morreu, está sendo morto a cada dia mais. Essa certeza. A certeza que há algo melhor, que há uma pátria melhor, a pátria superior a essa, que há um governante que é melhor, nosso presidente, os governadores, que é o nosso Rei Jesus. Isso é a certeza. Quando o crente ele afirma, olha, como o Abacuque disse na sua canção, né? Ainda que não haja mantimento, que o fruto da vide negue o seu fruto, todavia me alegra o Senhor. Isso é uma certeza. Então o crente, a certeza deve estar nele. Os pastores, os líderes devem inculcar nos crentes certeza. O Senhor Jesus está sempre conosco. Ele voltará. Ele vai renovar o seu corpo, vai enxugar toda lágrima, vai trazer de volta toda a alegria que foi perdida ou deixada e vai enxugar toda lágrima. Podemos ter certeza da salvação, certeza sobre Deus e certeza sobre nós, perdoados. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.